Olá pessoal e sejam bem-vindos à nossa parte 3 da aula de comprometimento cognitivo vascular. Sem mais demoras, já que a gente já está falando isso há um longo tempo, nós vamos para a parte final, que é a parte que a gente vai falar mais sobre clínica. A gente vai começar falando sobre a clínica de doenças de pequenos vasos, e eu acho isso importante, porque como eu falo sempre, a demência vascular é aquela demência que consegue imitar qualquer coisa. Então a gente tem muitos tipos de sintomas diferentes. Dos sintomas psiquiátricos, a gente pode ter desde quadros depressivos, até mesmo quadros de mudança de personalidade, agressividade, descontrole inibitório. A gente pode ter muita alteração neuropsiquiátrica associada à doença de pequenos vasos. O mais comum são sintomas depressivos e alteração de personalidade. Temos também sintomas que a gente fala que são sintomas córtico-bulbares, que incluem disfagia, paralisias e também, não é tão comum assim, mas o famoso humor pseudobulbar, que lembra muito córtico-bulbar, então deixa isso para vocês lembrarem da palavra, que é aquele riso incontrolável do coringa, que pode ser um riso ou um choro incontrolável e desmotivado. Geralmente a pessoa não está congruente com o humor dela, não tem uma razão para isso, mas ela fica rindo do mesmo jeito. Temos também sintomas córtico-espinhais, como por exemplo, córtico-espinhais são sintomas parecidos com AVC, mas como por exemplo, temos sintomas de paralisias, temos sintomas de perda de força, hiperreflexia ou hiporreflexia, temos sinais como sinais de Babinski, podem fazer sintomas como se a pessoa tivesse tido um AVC, que são sintomas córtico-espinhais. Sintomas extrapiramidais, e sempre que a gente for falar de extrapiramidais, esse curso na vida, a gente está falando de sintomas parkinsonianos, né? Então aqui a gente também vai estar falando de sintomas parkinsonianos. Pode ser causado por doenças de pequenos vasos. É um diagnóstico muito importante com demência, com doença de Parkinson, viu, gente? E não responde a levodopa. Então é uma coisa que a gente sempre tem que prestar atenção quando a gente vê sintoma parkinsoniano, que nem sempre vai ser Parkinson. Parkinson é uma grande causa de síndrome parkinsoniana, mas está longe de ser a única. Teremos também sinais de liberação frontal, que é, por exemplo, o gabelar inesgotável, quando a gente percute aqui a parte de cima do lábio, o paciente faz um biquinho. O glabelar, que a gente... Desculpa, esse é o snout, não é o gabelar inesgotável, snout. O glabelar inesgotável, que é quando a gente dá o comando para o paciente não piscar e fica cutucando a testa dele por um tempo. O palmo mentoniano. Então, sinais de liberação frontal podem acontecer também. E também o que a gente está conversando mais nesse curso, que são sintomas cognitivos, que podem vir principalmente com quadros de desatenção, mas também com quadro de disfunção executiva. Então, são as duas principais alterações que a gente vê. Lembre-se disso nos testes, são alterações frontais. Então, quando a gente for fazer as testagens que vocês estão vendo lá comigo na avaliação cognitiva, as principais alterações vão ser de atenção e função executiva. Mas pode fazer qualquer outra alteração, inclusive de memória. A gente vai ver nas aulas de avaliação cognitiva qual que é a diferença, né, da alteração de memória do Alzheimer e das outras etiologias, mas para vocês saberem quais são as principais. Então, vamos continuar com a nossa investigação, né? Quais são os critérios diagnósticos? Temos muitos critérios diagnósticos. Eu trouxe aqui para vocês o de NINDS, né? Que é um dos critérios mais utilizados, mas principalmente para vocês perceberem algumas alterações. Primeira, para a gente ter o diagnóstico de demência vascular, seja ela micro ou macrovascular, você precisa ter a evidência dessa doença. Então, você precisa ter uma imagem. É o único diagnóstico aqui que não vai ser puramente clínico. Você precisa ver a lesão para você dizer que tem uma lesão vascular. Se você não vê, a lesão não está lá. Também é legal a gente lembrar que a gente tem também aqui com grande destaque os sintomas neurológicos, que são geralmente coisas que a gente não vê tanto, principalmente no começo da doença de Alzheimer, ou talvez até no próprio Lewy. Você acaba vendo mais, na verdade. Mas que você pode ter sinais focais. Temos também a questão quando você tem um AVC, né, causando a demência vascular, que tem que ser próximo do AVC, né? Isso aqui varia um pouquinho o tempo de acordo com a fonte que você está vendo. Aquela descida em degraus, a flutuação cognitiva, que é uma coisa muito comum da demência vascular. Mas vejam como esses critérios, dentro de tudo que eu mostrei para vocês que pode acontecer de sintomas, eles parecem um pouco insuficientes. Parece que não é 100% isso. Então, critério diagnóstico para demência vascular em especial é o que eu menos gosto de usar. A gente seguia muito pela imagem casando com a clínica. Mas só para vocês saberem que tem os critérios diagnósticos também. Passando para aspectos neuropsicológicos, correndo o risco de ser um disco quebrado aqui. Temos os testes de alterações de funções frontais, né? O Luria teste, como vocês viram lá nas aulas de avaliação cognitiva.
Testes próprios de atenção, como por exemplo o Digit-Span. Baterias como Moca, por exemplo, vão mostrar pra gente alterações. Pode ter alteração principalmente em função executiva e atenção, mas lembra que eu falei que podia ter de memória também? E aqui tá a grande diferença. A demência de Alzheimer, eu falei isso extensiva vezes, eu vou falar milhares de vezes ainda. O déficit de memória episódica, ele não tem benefício com dica. Aqui, você pode ter um déficit de memória, sim, o paciente pode ir mal nos testes de evocação tardia, mas ele ainda assim vai ter benefício com as pistas. Tanto de pista categórica, múltipla escolha, mas assim, nesse refinamento que o Moca já traz pra gente, mas que vocês podem escolher fazer no Mini-Mental também, que vocês vão tirar a prova. Então, de aspectos neuropsicológicos, é bom lembrar das funções frontais e que pode ter alteração de memória também, mas que ela vai ter benefício com dica. Agora, um pouquinho polêmico sim, confesso. Uma escala que pode ajudar, mas na prática acaba não usando muito, é a escala de Rachinski, que ela é uma escala que, teoricamente, se você tiver uma pontuação alta, você tem uma demência vascular, se você tiver uma pontuação baixa, uma demência de Alzheimer. Mas é aquela mesma coisa, alguns dos critérios diagnósticos, eles vão ser vistos mais, por exemplo, em demências macrovasculares. Então, deterioração em degrau. Você não espera ver isso numa doença de pequenos vasos, muitas vezes, nem início abrupto. Curso flutuante é bastante característico, sim. Depressão é bastante característico, mas também não é muito específico. Então, não é uma escala muito, como que eu posso dizer assim, com uma acurácia muito perfeita. Mas ela pode ajudar se você estiver começando seu treinamento, atendendo seus primeiros pacientes, quiser fazer o teste para ver se para você é útil, ela pode ajudar. Na prática, eu conheço pouca gente que se baseia no Rachinski mesmo. Não conheço muita gente que usa, não. Voltando então, vamos falar de prevenção e tratamento. A tríade para diminuir a progressão de demências, em geral, falaremos disso milhares de vezes daqui por diante, mas exercício físico, estímulo à cognição social e treinamento cognitivo, estimulação cognitiva de aprender habilidades novas. Sempre, prevenção e tratamento de qualquer tipo de demência vai incluir, porque mesmo o paciente com a demência já instalada vai ter benefício desses 3 tópicos. Então, sabemos disso. Agora, mais especificamente para vascular, a gente tem algumas coisas que são feijão com arroz. Por exemplo, o controle de fatores de risco cardiovascular. Os estudos, eles não são estudos, como que eu posso dizer... É muito complicado você fazer um estudo assim de caso controle para você ver a longo prazo, deixar de tratar hipertensão, deixar de tratar colesterol para ver o que vai acontecer. Os estudos falam, por exemplo, alguns estudos falam que você tem algum benefício com tratamento com indapamina, que talvez os antiplaquetários, os bloqueadores de receptor de angiotensina não sejam tão protetores assim para demência vascular. Aspirina, tem poucos estudos, principalmente para demência de pequenos vasos, a gente não usa aspirina, não usa simvastatina de rotina, a não ser que tenha colesterol alto. Assim, existem estudos que olham de trás para frente, olham populações que mostram que controlar os fatores de risco cardiovascular é muito importante para a prevenção e que ajuda a parar a progressão da doença, mas ao mesmo tempo tem pouco estudo bem controladinho que mostre pra gente como fazer isso. Então fica de uma mensagem mais geral. Controle de fator de risco cardiovascular, a gente tem que controlar, perfeitinho. Quem tem doença cerebrovascular precisa ter um controle mais rigoroso. Sobre os inibidores de acetilcolinesterase, parece existir um benefício na cognição, mas não em desfechos globais. Essa evidência é muito mais robusta para demência mista, obviamente, porque DA responde bem inibidor de acetilcolinesterase. Existem alguns estudos mais para donepezila em relação ao Cadazil. Lembra do Cadazil lá da primeira aula? Lembra? Que é uma causa genética dominante autossâmica dominante. Então, principalmente para a função executiva, parece ter uma resposta boa. Existe a uperzina, que é uma erva chinesa, né? Uma doença. É uma substância que usam mais na China, aqui no Brasil a gente não tem, que parece que ajuda também. Existem estudos com a galantamina, que falavam que talvez a galantamina fosse superior, mas nada muito robusto, nada muito bom. Então, a gente acaba não usando muito. Memantina, benefícios muito limitados mesmo. A nossa recomendação é não usar inibidor de acetilcolinesterase quando você tem uma demência vascular pura. Na prática, a gente acaba começando. Por quê? Porque a gente tem muita esperança, né? Existe um benefício variável, né? Pode ser que o paciente tenha uma demência mista ali, que você não está bem desconfiado. A gente não sabe muito bem, mas a gente acaba colocando em alguns pacientes tem boa resposta.
Mas é muito importante deixar bem alinhado com a família que é uma tentativa terapêutica. A gente tem que manejar, olha, é uma demência vascular, não é uma indicação muito clara, pode ser que ajude, a gente vai colocar, vamos manter por um tempo, esse tempo geralmente é 6 meses, e vamos ver como é que seu familiar responde. Pode ser que seja uma tentativa em vão. Mas a gente acaba usando porque a gente acaba sendo mais otimista, acaba sendo uma coisa de dia a dia que eu vejo os serviços que eu passei acabavam usando e eu acabo vendo também os colegas hoje em dia usando. Só pra gente deixar finalizado aqui que para doença de grandes vasos, né, depende muito da causa isquêmico-hemorrágico, prevenção e tratamento. O tratamento agudo é muito importante porque o objetivo é preservar o cérebro, né? E também lembrar para vocês que existem AVCs das grandes artérias. A gente viu AVC de artéria cerebral anterior, média, posterior, com clínicas diferentes. O que o paciente é informado, o que está nos grandes veículos de comunicação, como por exemplo esse folder aqui do antigo Hospital Evangélico, agora o Hospital Mackenzie aqui de Curitiba, são AVCs de artéria cerebral média. Então, principalmente com a parte de linguagem motor e parte motora. Muitos AVCs passam batido porque a grande população desconhece que às vezes pode ser um AVC de lobo frontal. Ou, por exemplo, o paciente pode estar tendo algum tipo de alteração por causa de um AVC posterior. Então, o que a gente lembra como médico e o que a gente passa para o público leigo é sobre o AVC de artéria cerebral média. Mas existem outros. É importante fazer essa divulgação, mas também é importante você prestar atenção no seu paciente quando você estiver atendendo emergência ou até mesmo no consultório, um paciente que já passou pela fase mais aguda, se de repente aquilo não se justifica por outro tipo de doença de grandes vasos. Se de repente aquele AVC que você pode estar vendo não pode ser um AVC frontal, até mesmo um infarto estratégico, uma outra classificação de demência cerebrovascular. Só para deixar muito claro, é importantíssimo que a gente espalhe as informações, que a população saiba sobre os sintomas do AVC de artéria cerebral média, que é o mais comum, mas nós como profissionais de saúde precisamos saber um pouquinho mais. Então, pessoal, por hoje é isso. Nossa, demência de corpo sujo ficou super pro canto, né? Que estranho. Mas é a nossa próxima aula, então é o nosso próximo tópico aqui nas aulas de cognição, tópico de cognição. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas de demência vascular e eu fico esperando vocês, então, para a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente!